Olá, famílias viajantes! Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre viagem com criança. Vou estar aqui olhando, vou estar aqui no YouTube. Então, botei uma musiquinha aqui pra esperar vocês chegarem. A gente vai já começar a nossa live, o pessoal já entrando, Marcelo, Gisela, Raíssa, Rafael. Vai entrando, gente. A gente vai já começar, Gina, Almeidinha. Vai mandando aí as lives, vai mandando para quem, papai, mamãe, que você acha que precisa estar aqui, porque a gente vai falar sobre muito assunto legal, sobre viagem com criança. Estou esperando vocês entrarem, colocando essa musiquinha aí para esperar as pessoas entrarem. Vai dando coraçãozinho, vai indicando, que vai ajudando a gente aqui. A gente vai já começar, sejam muito bem-vindos. Eu vou estar olhando para cá, vou estar olhando para cá para baixo, porque a gente vai estar ao vivo no YouTube daqui a pouco. Bárbara chegou agora também. Vão indicando, gente, que vai ajudando o Instagram a ver que esse conteúdo é bom, que é um conteúdo confiável, e vai mandando aí para as outras pessoas. O meu amor entrou. Entrando, mais 2 minutinhos a gente começa. Tô esperando as pessoas entrarem, receber as notificações. Tem muitas pessoas que ativaram as notificações aí. Então só dando esse tempinho, mais 1 minutinho a gente começa. Isso, vamos dando um coraçãozinho. Então vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ativar aqui o YouTube também. Vamos ver se vai dar interferência. Pessoal, avisa aí se vocês estão escutando direito. Como é que tá o áudio? Avisem aí pra mim. Como é que tá o áudio de vocês? Se o áudio tá tranquilo, olha, a Cris entrou agora. Então hoje a nossa viagem, a nossa live é para falar sobre viagem com criança, né? Às vezes o que acontece é que muitas vezes a gente somente se prepara para uma viagem ou se prepara para algum passo da sua viagem quando a gente passa por algum perrengue, por alguma dificuldade, ou ali algum medo que a gente passe, e aí sim a gente vai pôr, porque eu não pensei nisso antes. E eu tô aqui justamente para ajudar vocês a não passarem perrengues, não passarem aí, não terem experiências ruins nas suas viagens, né? A gente quer que toda viagem seja uma viagem do sonho, toda viagem seja uma viagem perfeita. Então, para a gente conseguir equilibrar isso e ter realmente momentos únicos com a nossa família, momentos únicos para a gente lembrar aí a vida toda, realmente a gente precisa se planejar, principalmente nos dias atuais. Quem não viu a última live, eu fiz uma live com a Bebela, e aí nessa live ela falou sobre algumas experiências dela de viagem. E aí, nessa live, eu achei muito legal que com criança tudo é muito espontâneo, né? E eu achei muito legal que ela falou de algumas experiências, de algumas viagens que ela teve, e que ela era pequena. Então, assim, às vezes a gente, não vou levar criança, porque criança não vai lembrar, criança não vai aproveitar. E isso tudo depende do seu planejamento, tá? E as crianças lembram sim, elas podem não lembrar detalhes, mas elas lembram daquele sentimento que elas tiveram, das experiências que elas tiveram. Então tudo isso vai ajudando aí a vocês quererem viajar cada vez mais, porque eu acho que experiências boas, quando a gente tem experiências realmente boas, a gente vai querendo ter mais e mais delas, né?
E aí, muita coisa daqui que eu separei para falar com vocês hoje, a gente realmente aprendeu na prática. Porque muitas vezes as pessoas não gostam de falar sobre alguns passos da viagem e aí a gente foi aprendendo na prática para que outras pessoas não passem. Eu tô aqui para compartilhar nossas experiências, compartilhar as experiências que chegam até nós, dos nossos alunos, dos nossos clientes, dos nossos amigos. Muitas vezes eu gosto muito de ficar observando, porque às vezes quando a gente observa, a gente fala, ó, isso, como que eu posso fazer para evitar isso no meu planejamento? Como que eu posso fazer para evitar isso na minha viagem? Para que isso não aconteça? E aí a gente pega essas experiências e transforma em conteúdo para ajudar vocês a planejarem as viagens com mais harmonia, com mais equilíbrio, com diversão, com segurança. Então hoje a gente vai falar sobre viagem de avião com criança. Eu vou fazer uma sériezinha e a gente ainda vai falar sobre outros assuntos. Então tudo que vocês quiserem saber, sempre não tenham vergonha se não quiserem colocar aí nos chats para que outras pessoas vejam. Eu sou totalmente acessível, fala com a gente no privado. Oi, amiga! Então fala com a gente no privado que a gente responde todos vocês, tenta tirar todas as dúvidas. Então, ó, a Agnes entrou agora também, a Bianca é minha amiga do coração, a Agnes está aqui em todas as lives. Então, muito obrigada a todos vocês, sejam bem-vindos e vamos começar a live de hoje, que tem muito assunto pra gente falar, tá? Então é isso, a primeira coisa que eu queria falar é que muitas vezes a gente aprende quando passa por algum perrengue, quando passa por alguma dificuldade, aí que a gente vai pensar, pô, poderia ter me planejado para isso, poderia ter agido de uma maneira diferente. E muitas vezes quando a gente se planeja com antecedência, se planeja de uma maneira inteligente, a gente consegue, perrengues pode acontecer em qualquer lugar, mas quando a gente está preparado para eles, quando a gente está preparado para isso, a gente consegue virar o jogo, sabe? A gente consegue fazer com que as coisas se encaixem da melhor maneira possível. E aí eu separei uma listinha que eu já até compartilhei com vocês, a gente vai se aprofundar nessas listinhas, nessa listinha que eu fiz, exatamente sobre isso, sobre alguns erros que a gente pode cometer, sobre como não cometê-los, ainda incrementei sobre outras coisinhas que eu acho essencial num planejamento de viagem de avião com as crianças, ok? Então são coisas que às vezes a gente não sabe até passar por uma situação assim. Então, primeira coisa que eu sempre faço é conversar, gente. Conversa, principalmente se seu pequeno já entende. Conversar é essencial. Então, sentar com ele, olha, a gente vai fazer uma viagem de avião, é muito legal. A gente tem uma conversa quando as crianças começam a entender. Existem livrinhos, tem um livrinho, eu vou compartilhar depois nos stories, era pra me colocar aqui, mas cheguei correndo aí, quem viu o nosso dia aí foi bem corrido, mas eu vou depois compartilhar aqui nos stories. Existe um livrinho que é Vamos Viajar? E é um livro bem lúdico para crianças assim, e a gente faz o planejamento, a criança faz junto, é bem legal o livro, e a gente conta um pouquinho sobre como que vai ser a viagem. Então esse livro também é uma boa estratégia para quem quer ali, vai viajar com a criança, vai começar a viajar agora. Então depois eu compartilho nos stories com vocês. Então a conversa é essencial e é o primeiro passo, tá? Depois que a gente conversou, né? A gente precisa ter uma listinha básica, um checklist ali para qualquer viagem de avião. E qual é esse checklist? Gente, faça um check-in antecipado. Por quê? Por que eu falo que o check-in antecipado é uma prevenção de um estresse? Porque imagina você não fez o check-in antecipado. Lá no balcão vai demorar mais tempo. Por quê? Porque aí tem criança correndo, tem criança com fome, né? Então a gente já vai pensando nessas possibilidades pra gente poder se planejar de forma adequada, certo? E aí o check-in antecipado facilita bastante as coisas. Por quê? Porque chega lá, por mais que eu vou ter que despachar a mala, vou ter que passar pelo balcão, só que você vai demorar menos tempo no balcão, né? E aí você vai poupar um pouquinho o seu tempo e vai ali
vai ajudar bastante na hora de chegar no aeroporto, na hora de fazer o check-in antecipado, realmente vai fazer uma grande diferença, tá? Então a gente falou sobre o check-in antecipado. Eu tô olhando aqui porque eu fiz uma listinha, tá, gente? Eu sempre faço minhas colinhas para não me perder nas lives, para entregar realmente um conteúdo que vai fazer diferença na viagem de vocês e em todo o planejamento. Então, outra coisa, depois do check-in antecipado, a gente precisa, uma coisa que geralmente as pessoas não fazem, mas é pesar a mala com antecedência. Por quê? Já aconteceu numa viagem nossa, e a viagem era internacional, de quando a gente foi colocar lá, a mala tava com excesso e uma outra tava com quase nada. E o que aconteceu? Aquela confusão, a gente já tava meio atrasado, viagem internacional já é mais complicado, a gente teve que abrir a mala, jogar, ixi, quebrou o remédio, foi um negócio, uma confusão, porque a gente teve que equilibrar a mala ali no meio da viagem, tá? E aí, às vezes, eles podem criar dificuldades até se você passa 1 quilinho. Então, pese as malas, existem umas balanças próprias para isso. Depois eu mostro aqui para vocês. Será que é só para mim, mas o áudio está atrasado em relação ao vídeo? Não sei, gente. Se tiver, coloquem aí, porque não sei se tá. Eu tô até usando 2 internets diferentes para nem carregar, mas se tiver, me avisem aí pra gente tentar resolver o problema. Então, o que acontece? Então tem esses pezinhos próprios para você pesar a mala. Verifique se tá com padrão adequado, tá? Não deixe para ver isso no aeroporto, porque é mais confusão. E as crianças sentem a atenção de longe. Elas sentem quando o pai tá preocupado, quando o pai tá nervoso, tá agoniado, e aí aquele clima vai passando, e não é isso que a gente quer que aconteça. Então, verifique isso com antecedência também, antes de sair de casa, né? Por favor. Verifique se a mala tá no padrão, se além da mala estar no padrão, ela está no peso correto, tá bom? Para que vocês não tenham essa dificuldade que eu já tive um dia, de no meio do aeroporto ter que trocar as malas, ter que fazer uma loucura ali para equilibrar o peso e não pagar excesso, tá? Então, outra coisa, não pesar as malas, check-in antecipado, sair em cima da hora de casa, tá? E uma coisa que aconteceu nessa última viagem nossa, que pra gente acabou sendo um perrengue, mas um perrengue ali que a gente conseguiu consertar. Por quê? Porque realmente a gente sair com antecedência de casa para vir aqui para Manaus, agora de Fortaleza, e a gente passou 1h15 tentando pedir um táxi, ou isso era 9 da noite, tá? Um táxi, um Uber, qualquer coisa que levasse a gente para o aeroporto. Então, outra coisa que eu aprendi, eu já tinha essa visão de quando a gente chegasse no aeroporto, no local de destino, ter esse meio de transporte para ir pro hotel ou ir para casa, ver isso com antecedência. Agora, eu não tinha imaginado que eu ia passar 1h15 para conseguir um táxi e um Uber. E aí, quando eu conversei com o taxista, eu falei, olha, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, pelo amor de Deus, não cancela a corrida, porque todos pegavam e cancelavam. E aí, dentro do táxi, eu conversando com ele, o que ele me falou? É que a gasolina tá muito cara, e aí, com isso, o Uber não tá valendo tanta pena, e o táxi ali, quando a gente chama o 99 táxi ou o Uber, já tem aquele preço taxado. E aí eles estão falando que no YouTube tá sem áudio. Então deixa eu ver aqui, galera. Não tá falando que tá com áudio aqui. Bárbara, será que é a sua internet? Não sei, deixa eu verificar. Bastidores. Deixa eu ver aqui. Vê lá, Bárbara, se voltou, por favor. Eu mexi aqui nas configurações. Mas estava aqui ninguém. Sem som. Eu fui porque não dá pra ouvir. Nossa.
Peraí, gente, calma aí, segura aí, vamos resolver um problema aqui. Não sei o que tá acontecendo no YouTube. Mas, de todo caso, qualquer coisa depois a gente compartilha a live no YouTube. Mas tá aqui, tá falando que tá ok. Quem chegou no YouTube aí agora, por favor, avisa se tá sem áudio. Pra mim, ainda não. Não sei o que aconteceu. Então vamos lá, não vamos se perder aqui. Depois aqui no YouTube eu acabo compartilhando esse do Instagram no YouTube. Mas não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se é porque tem tanta janela aqui aberta. Mas vamos lá, vou conversando com vocês para as pessoas que estão aqui não se perderem, tá? Então, sair de casa em cima da hora e verificar isso com antecedência é essencial. Verificar o táxi, já deixa um táxi pré-agendado para que não ocorra esse perrengue que a gente passou na última viagem, porque eles falaram que tá tendo essa dificuldade de conseguir táxi, de conseguir Uber, justamente pelo valor da gasolina, não tá valendo a pena, alguns falaram, e aí realmente a gente teve essa dificuldade grande aí para conseguir um meio de transporte pra gente ir pro aeroporto. Mas como a gente saiu de casa com bastante antecedência, isso acabou não sendo um problema, né? Justamente porque a gente saiu de casa com antecedência. Então é importante isso para que a gente não perca o voo, para que não chegue atrasado. Imagina o check-in ali em cima da hora. E aí tudo isso vai prejudicando a nossa viagem, tá? Então, verifique também o meio de transporte que você vai para o aeroporto, verifique com antecedência, justamente para não passar um perrengue que nem a gente passou de 1h15 para conseguir um táxi para chegar no aeroporto. Foi muito tempo mesmo. Ainda bem que a gente saiu de casa com muita antecedência, gente, com muita mesmo. Outro ponto que eu queria falar aqui, sair de casa com roupas confortáveis. E aí eu vou dar uma ênfase nisso aí. Porque a roupa confortável tanto pra gente, quanto principalmente para as crianças. Gente, são horas de viagem, é dentro do avião. Então tudo isso ali pode causar dificuldade. Você vai no banheiro, você imagina o banheiro do avião, a gente já é super pequeno, eu vou falar mais sobre isso depois. E aí a gente tem o banheiro do avião. A gente tem o banheiro do aeroporto ali. E aí a gente tem se a gente tá com uma roupa que não é confortável, uma roupa que vai causar ali maior dificuldade na hora de você ir no banheiro, utilizar o banheiro, você, a criança. Então, realmente, isso daí pode prejudicar e fazer você passar por estresse, tudo isso. Então, roupa confortável, tanto para você viajar quanto para as crianças, é essencial nessas horas, justamente para que você não passe um perrengue ali na hora de utilizar o banheiro, ou até mesmo na sua viagem, né? Porque ir com roupa apertada, com desconfortável, não é nada agradável, não é pra gente, imagina para as crianças, tá? Outro ponto, documentação. Gente, a documentação, validade se a viagem for internacional, separe todas as documentações necessárias, principalmente para uma viagem internacional. Depois a gente pode fazer eu posso fazer uma live só sobre viagem internacional.
mas a documentação você verificar com antecedência, né? E a forma que você organiza a documentação também é essencial. Por quê? Porque a gente tem que apresentar a documentação no check-in ali, né? Quando é criança, a gente precisa ir no balcão. A gente tem que apresentar a documentação para entrar ali na área de embarque. A gente precisa apresentar a documentação para entrar no avião. Então, você organiza a documentação e já junte da sua família inteira no mesmo lugar, para uma pessoa ficar responsável, né? E não ter essa dificuldade na hora de apresentar as documentações, porque eu sempre gosto, se é muita documentação, se eu tenho ali documentação de hotel, documentação, aí, se essa documentação é muita, eu separo numa pasta. Mas quando é só a identidade, geralmente a gente coloca no bolso, e aí o Beto sempre leva no bolso e ele fica responsável pela documentação quando as viagens são nacionais. Então isso facilita bastante também na hora da gente estar apresentando a documentação. Mas separe tudo com antecedência, verifique a documentação necessária para aquela sua viagem, porque isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa, falei a organização da documentação, itens que eu considero essenciais que você tem que ter de forma prática em mãos na hora da sua viagem de avião. Vamos lá falar sobre algum desses itens. Primeiro, a nossa malinha, tá? A gente tem até um checklist. Quem quiser esse checklist, depois manda um direct aí que eu libero para vocês o checklist de viagem. Mas a gente tem aquela nossa malinha de mão que eu considero coisas essenciais. Quais são as coisas essenciais? Uma muda de roupa para as crianças, né? Álcool em gel agora extremamente necessário. Existe também uns lenços umedecidos que eles limpam superfícies, caso você queira aí ter mais segurança ainda na sua viagem, tá? Que aí você pode limpar as superfícies ali do avião, as mesinhas. De vez em quando eu faço isso. Às vezes eu passo só álcool em gel mesmo. Lenço umedecido, né? Se tiver bebê pequeno, fralda, essas outras coisas. Um casaco ou um cobertor e uma almofada de pescoço. Isso eu sempre levo, sempre tenho em mãos, porque às vezes a aeronave tá fria, né? Porque às vezes o banquinho ali fica desconfortável, então a almofada de pescoço eu coloco até para ela deitar no meu colo. Isso facilita muito e facilita até para ela dormir ali na viagem, tá? A gente tem esses itens necessários de higiene, tá? Mas nós também temos alguns outros itens necessários, que são os lanchinhos. Gente, uma coisa que é sinônimo de estresse numa viagem é bebê ou criança cansada ou com fome. Então sempre tenha em mãos lanchinhos que vão fazer toda a diferença na sua viagem de avião. A gente sabe, hoje não tá tendo serviço de bordo, tá? Então tenha essa opção. E quando o serviço de bordo voltar, já aconteceu com a gente de a gente não ter ali, chegar na nossa vez, todo o lanche acabar. Sério, gente, já aconteceu, não foi uma, não foi duas, já foram mais vezes, mas aconteceu, porque eu sempre tenho em mãos lanche, tá? Mas eu sempre pergunto ali pra saber. E aí já aconteceu várias vezes disso, do lanche ali, chegar na nossa vez e não ter lanche. Então, é essencial também que você tenha sempre em mãos lanchinhos práticos. E se você se programar naquela viagem, você cair na hora do almoço ou na hora da janta da criança, leve, existem marmitas hoje próprias. Se vocês quiserem, depois eu faço uma enquete aí nos stories, e se vocês responderem, a gente pode compartilhar algumas marmitas que elas vão manter a comida aquecida. Agora, lembrando sobre lanchinhos, se a viagem for internacional, muitos países não permitem a entrada de alguns alimentos, como frutas, como vegetais, até as comidinhas, almoço, janta, essas coisas, eles não permitem. Então, verifique isso também antes, se for a viagem internacional,
quando chegar no destino, já descarta ali antes de passar por imigração e tudo, tá, gente? Porque não é permitido em alguns países. Mas sempre tem em mãos lanchinhos, frutinhas, bolachinhas. E aí o que vocês são acostumados a dar, que a gente sabe que cada um traça ali a alimentação do seu filho de forma diferenciada. Então, sempre tenha. Hoje em dia existe até opções, gente, de comidinhas congeladas, tá? Eu tenho algumas também que a gente já utilizou. Se quiserem também faça enquete depois e a gente compartilha algumas. Mas existe umas comidinhas mesmo congeladas que é própria para você levar numa viagem, tá? Então tem essa opção também. Outra coisa é a farmacinha. A farmacinha, isso lógico, tenha em mente, converse com o pediatra do seu filho para ele indicar os melhores medicamentos. Não é isso que eu quero fazer aqui. Mas tenha sempre em mãos a farmacinha básica. Antitérmico, termômetro, analgésico, né? Então, esses medicamentos básicos que eu tenho certeza que o pediatra do seu filho vai te indicar os melhores remédios que vão fazer o kit de farmacinha. Por exemplo, a pediatra da Bebela é a pediatra dela desde que nasceu. E eu sou eternamente grata pela tia Rossi. E a tia Rossi sempre, ela passa aquele kit básico e eu sempre tenho em mãos o kit que ela sempre indica ali, ainda mais a gente que passa às vezes muitos meses viajando, ajuda bastante, tá? Então sempre tem em mão, porque a criança no avião pode sentir um desconforto, né? Pode pode não se sentir bem, então tenha em mãos ali de náusea, remédio de náusea e esses outros que eu falei, tá? Outra coisa são brincadeiras e brinquedos para você entreter as crianças durante as horas de viagem. Gente, isso é essencial. Quantas vezes eu vejo pais e mães enlouquecidos dentro do avião, porque a criança ali é a primeira vez que vai sentar no assento sozinha, né? E aí vai precisar ficar de cinto. Então, é muito difícil, às vezes, o pai quer achar que a criança vai passar o voo todo no celular ou com algum eletrônico. E muitas vezes pode causar estresse o excesso de eletrônico. E em um determinado ponto da viagem, a criança pode não querer mais o eletrônico, não querer assistir um filme, não querer brincar no celular ou no tablet, seja o que você está em mãos. E aí vai vir o perrengue, porque a criança vai ficar irritada. Então, brincadeiras e brinquedos para você entreter as crianças ficam... é muito mais fácil as crianças aceitarem algumas regras, como colocar o cinto, ficar sentadinha, quando a gente tem formas lúdicas de ajudá-los. E aí eu acho que as brincadeiras e os brinquedos que a gente leva pode fazer uma grande diferença na nossa viagem. E aí que vem, a gente tem até um e-book que é o Brincando na Viagem. São 84 brincadeiras para vocês entreterem as crianças durante as horas de viagem. Então tem muita ideia ali, tem brincadeiras que a gente trouxe ali da nossa infância, que eu tenho certeza que até vocês vão se divertir brincando com seus filhos. Então quem quiser saber mais sobre esse e-book, fala comigo no direct que eu mando o link para vocês, tá? E aí a gente tem, quanto mais ideias a gente tiver, mais facilidade a gente vai ter durante a viagem. E outra coisa, eu sempre organizo os brinquedos de formas diferentes. Por quê? A gente vai pegar um brinquedo, se a criança vê que tem vários brinquedos junto, parece que ela vai querer brincar de tudo junto. E aí vai se estressar muito mais rápido, vai ter uma hora que não vai querer nada disso. Então eu sempre organizo de forma separada. Por exemplo, carrinho, Bebel adora carrinho, tá? E aí eu boto uma bolsinha com 2 carrinhos. Massinha, eu tenho uma bolsinha com a massinha. Bonequinha, Shopkins, eu tenho uma bolsinha só pra isso. E aí eu tiro um, a gente vai brincando ali, e aí eu vi que já não tá entretendo tanto, eu já tenho uma outra solução, né? Livrinho, atividade, e aí isso tudo a gente pode aí entreter as crianças durante várias horas da viagem. Por isso que a gente acabou criando aí esse e-book, porque a nossa primeira viagem longa com a Bebela foram 13 horas e 20 de avião com ela para chegar no destino,
tá? Então foram muitas horas de viagem, a gente fez várias refeições, a gente almoçou, a gente tomou café, a gente jantou dentro do voo. E aí teve que ter muita criatividade, foi daí que eu tirei a ideia, vou fazer um e-book para ajudar com várias ideias para entreter as crianças durante as horas de viagem. Então, se vocês quiserem saber mais sobre e-book, quando terminar essa live, vocês vão lá no direct que eu falo para vocês sobre o nosso e-book, tá? Então, brincadeiras para entreter as crianças é essencial e vai manter ali o equilíbrio da sua viagem, tá? Evitando estresse por elas ter que obedecer algumas ordens, regras da aeronave, principalmente nos dias atuais, eles não tá podendo circular no corredor, então isso tudo vai facilitar e vai fazer com que a criança aceite ficar mais tempo ali, porque você vê, se para nós adultos é monótono, imagina para as crianças, tá? Então, brinquedos e brincadeiras e a forma de organizar, beleza? Vamos para a próxima. Uma dica básica, porque foi outro perrengue que a gente passou e eu sempre gosto de pegar esses perrengues que a gente passa ou que eu observo outras pessoas passarem pra gerar conteúdo e fazer com que as pessoas não passem por isso. Porque muitas vezes a gente fala, bobeira isso, nunca vai acontecer. E pode acontecer um dia que isso vai acontecer na sua viagem. O que aconteceu? A Bebela fez várias viagens aí, vocês que acompanham, eu acho que ela já entrou no avião, já perdi a conta mais de 100 vezes. E teve uma vez que eu sempre converso com ela, vai passar pelo detector, não sei o que, mas ela tava numa fase ali que ela, na hora de passar pelo detector, ela sempre faz, quando não tem muita gente ali na fila, não tem ninguém na fila, ela sempre pega aquelas pastas, né, pra colocar as coisas dentro. E aí ela sempre arruma, quando ela tá com uma boneca, ela quer arrumar uma caminha pra boneca e tal. E ela tinha acabado de completar 2 anos, eu acho, nessa viagem. E o moço que tava ali organizando não deixou ela montar essa caminha e mandou passar logo, não sei o que. Ela travou ali no detector de metal, não queria passar. Então, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Conversa é essencial. Hoje em dia eu já falo, olha filha, não é sempre, porque sempre deixaram ela montar essa caminha e nesse dia não deixaram e não tinha ninguém na fila, tá? Eu nunca vou deixar isso se tiver uma fila gigantesca esperando para entrar, a gente tem que ter consciência, né? Mas esse dia não deu certo. E aí, a partir desse dia eu falei sim, filha, já sabe que a gente vai ter que passar por ali, não tem como entrar no avião se não passar. Então às vezes a gente tem que ser rápida. E aí, de uma forma bem lúdica, fui orientando e nunca mais a gente teve esse problema. Mas algumas facilidades você pode ter na hora de passar pelo detector de metais. Se você tiver notebook, computador, algo que vai ter que tirar da mala, deixa tudo numa mala só. Por exemplo, eu e o Beto, a gente viaja com 2 computadores. Por quê? Porque a gente trabalha pela internet. E aí, eu sempre boto, os 2 computadores ficam na mesma mochila ou na mesma mala de mão. Porque aí só uma pessoa faz isso, só ele tira, né? Pra facilitar ali. Mas eu tô viajando sozinha com meus filhos, então organiza tudo no mesmo lugar pra ser fácil na hora de tirar e não ter nada imprevisível naquele momento. Outra coisa, verifique, faça a limpa ali nas suas bolsas e verifique se não tem algum objeto que é proibido embarcar. Da última vez, eu nem sabia que isso era proibido, mas a Bebela tinha coleção de pedras, tá? E ela não pode embarcar com as pedras. Então, até pedra não pode embarcar. Então, verifique a sua mala com antecedência para que não fique parado ali no detector, porque ali é uma confusão e tira não sei o que, e tira não sei o que. Então, quanto mais equilíbrio, mais preparação a gente tiver para cada detalhe desse, as coisas vão fluir com mais naturalidade, tá? Uma aguinha. E aí, tire tudo do bolso, não deixe ali moeda no bolso, não coloque no bolso. Se puder evitar cinto, evite o cinto, porque vai ter que tirar, né? Então, são algumas coisinhas que às vezes a gente não para pensar, mas quando você para ali no detector e tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, e apita um, e o menino corre, e não sei o que,
Aí a gente, pô, por que que eu não vi isso com antecedência? Então, tô aqui para ajudar vocês para que não passe por isso, tá? Então, o detector de metais, guarda tudo no mesmo lugar, nada no bolso. Verifique se até a bijuteria que você está usando pode apitar ali. Já tira tudo, já nem leva, já nem viaja com isso, para que você não passe nenhum perrengue ali no detector de metais, tá? Aí a gente vai pro próximo item que eu separei, que é banheiro de avião. Ô perrengue, gente! Banheiro de avião é uma coisa para você ir com mais uma criança. É uma coisa ali, você sabe que mal cabe você ali dentro. Se for bebê, a maioria hoje das aeronaves, elas têm ali o detector de metal, ou detector de metal. Elas têm a bancadinha para você fazer a troca da criança, a troca do bebê, se for usar fralda. Mas se não usar, o que a gente faz? Geralmente, eu sempre quando fazem a chamada que o voo vai começar, já é de praxe, a gente já vai no banheiro. Ah, Vanessa, mas isso vai evitar que eu utilize o banheiro do avião? Não, mas pode até prorrogar um pouquinho mais, né, em relação aos alimentos, no caso. Tá, eu vou já falar sobre isso. Mas, e aí a gente já utiliza o banheiro antes de entrar no avião. Aí, geralmente, no banheiro a gente quase não utiliza o avião. Eu utilizo muito, mas a Bebela quase não utiliza, porque a gente sempre faz isso, tá? E outra coisa, uma coisa que eu esqueci de falar. Deixa eu primeiro responder aqui. Em relação a alimentos. No caso da minha menina intolerância à lactose, eu preciso me precaver, porque dependente das horas que chega, onde irei arrumar os alimentos para ela. Exatamente. Sempre o que acontece? Tem as comidinhas congeladas, existe comida mesmo, tá? São empresas que elas fazem essa alimentação para criança específica. Então, eles já fazem até para crianças que têm intolerância à lactose. Depois fala comigo no direct que eu posso te indicar alguns lugares e algumas empresas que trabalham com esse serviço. E aí, você também já prepara. Quando já sabe qual é o destino, já pesquisa sobre o destino. Por exemplo, se for viagem internacional, Portugal, existem empresas que fazem esse serviço de brasileiros, tá? Então, que fazem esse serviço já de levar no teu hotel a comidinha congelada da criança ou a comidinha bem fresquinha. Existe nos Estados Unidos, também tem. E aí também você já verifica, por exemplo, quando eu fui a primeira vez com a Bebela, ela estava em introdução alimentar, pro Rio de Janeiro, eu já verifiquei o lugar que tinha comidinha para ela lá, e aí eu já me preparei isso antes da viagem. Quando eu cheguei lá eu já sabia onde era, eu já nem precisava pesquisar porque eu já sabia exatamente onde ir. Então isso é uma forma de ajudar. Agora, se a viagem for nacional, não tem problema nenhum você levar alimentação, porém alguns destinos internacionais vai ser difícil você conseguir levar ali a alimentação, tá? Não sei como é que funciona em relação a se existe algum laudo, alguma coisa que a pediatra pode fazer para que você leve, mas a maioria dos países não aceita. E aí a dica que eu te dou é justamente isso, já verificar antes o local para que você não passe esse perrengue isso, tá? Levando comida congelada, onde consigo descongelar? Então, as aeronaves geralmente são equipadas de micro-ondas, tá? Então, algumas aeronaves eles vão conseguir aquecer. E se o voo for curto, 3 horas, 2 horas, não precisa nem você levar congelada, tá? Você leva a comida em marmitas próprias. Existem umas marmitas que você já leva a comida quentinha, verifica aí, lógico, quanto tempo pode durar a comida para que não estrague, leve comidas ali que durem um pouco de tempo, mas pode ser dessa forma também. Beleza, então, outra coisa, antes de entrar na aeronave, eu sempre busco, assim, eu sempre deixo a Bebela um pouco livre ali no aeroporto para gastar energia. Eu falo que é aquele momento de gastar energia antes de entrar no avião. Por quê? Porque isso facilita muito, né? A criança ali já gasta um pouquinho de energia porque ela vai passar muito tempo sentada, muito tempo parada. E aí a gente já faz isso sempre antes, a gente anda ali no aeroporto, a gente vai passeando para realmente... E existe alguns aeroportos, não sei como tá hoje na pandemia,
mas daqui a um tempo isso vai voltar ao normal. Mas existem muitos aeroportos hoje que tem parquinho kids para as crianças, então você pode também verificar isso com antecedência, se existe algum parquinho ali na área de embarque e já se for perto dali de onde você vai embarcar, já pode facilitar a sua vida ali, da criança ter um lugarzinho para brincar antes de entrar na aeronave. Isso vai facilitar ali de quando entrar na aeronave, ela obedecer ali a tentar ficar mais tempo sentada, essas coisas que a gente sabe que são regras da aeronave, tá? Outra coisa que é o ponto final, acho, aqui da nossa live, e aí se vocês tiverem perguntas pode ir mandando, é sobre desconfortos no avião. A gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um. Isso é experiência minha, tá? Não é nem da Bebela, é experiência minha. Eu, na minha 6 anos, 8 anos, que eu viajava muito para Norte e Nordeste, eu nadava e a gente sempre viajava. E eu tinha sempre problema no ouvido, porque eu nadava e aí eu tinha otite com frequência. Então no avião, assim, eu sentia dores horríveis. Eu sempre tive crise de sinusite, isso com 6, 9, 10 anos, tá? Hoje em dia dá bem menos. E sempre tive problemas com enjoo no avião. E aí, minha mãe passou vários perrengues, tá, em relação a isso. Então, o que a gente pode fazer para evitar desconforto? Se a criança, às vezes a gente sabe que tem crianças que passam enjoo, tanto no avião quanto em carro. Então, verifique isso com a pediatra, se você já sabe que seu filho pode ter esse probleminha. A Bebela também, às vezes, enjoa no avião, então hoje em dia ela não enjoa porque eu conversei com a pediatra e ela indicou uma medicação pra gente tomar antes do avião, mas uma medicação que não dá sono, tá? Porque a gente sabe que tem muitos remédios para enjoo que dão muito sono, mas a da Bebela não dá sono, até porque toda medicação que dá sono, ela tem efeito rebote, ela não tem sono com essas medicações. E aí, a gente sempre faz a minha mãe sempre teve em mãos remédio do ouvido, porque era de praxe, eu senti dores horríveis de ouvido, principalmente na decolagem e aterrissagem. Mas hoje a gente sabe que a mastigação, o movimento de mastigação e sucção ajudam muito a criança a não sentir desconforto, tanto na decolagem quanto na aterrissagem, tá? Mas o que eu posso fazer, Vanessa? Se as crianças forem maiores e comer chiclete, tá? Não tô incentivando nada. O chiclete ajuda. Mas se a criança for beber a amamentação, o leite, tomar um suco, chupar o canudo, comer uma bolacha. Então são algumas alternativas ali que eu tô dando ali, as mais variadas possíveis, que vocês podem fazer tanto na hora da decolagem quanto na hora da aterrissagem, para que as crianças não sintam desconforto. Se você, no momento que tá aterrissando, ou que tá aterrissando, ou que tá levantando o voo, a aeronave, e você viu criança chorando, criança aos prantos, isso pode ser desconforto, e aí a gente pode evitar dessas formas que eu tô falando para vocês. O movimento de sucção e de mastigação evitam a gente sentir essa pressão que dá na hora da aterrissagem e da decolagem, tá? Ah, Vanessa, não vou sentir de jeito nenhum. A probabilidade é bem pequena, então tenha em mãos sempre algo para criança, tanto na decolagem e na aterrissagem, para que a criança tenha ali esse movimento para que evite desconforto. Quando a Bebela era bebê, mesmo se ela estivesse dormindo mesmo, eu amamentava ali e ela não sentia realmente, não, tanto na decolagem como na aterrissagem, porque geralmente na aterrissagem ela estava dormindo, mas eu colocava ali para mamar e resolvia o problema. Ela dormindo mesmo, nem acordava, tá? Então, são esses pontos ali. Eu acho que eu dei muito conteúdo para vocês aí. Quem ficou comigo até agora, me disse se eu falei alguma coisa ali que ajudou vocês, né? Isso daí é um detalhe, são pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença na hora de planejar uma viagem. Muitas vezes a gente só quando passa por algum perrengue desses, a gente vai começar a dar conta de que isso pode... Que legal, já tirou dúvidas. Ah, que bom!
E falando nisso, gente, deixa eu até ver que eu marquei, deixa eu ver, eu acho que é dia 14. Dia 14, eu vou fazer um treinamento ali, uma aula experimental. Para quem não conhece, a gente tem o Clube das Famílias Viajantes. Nesse clube, a gente passa ali por todas as etapas de um planejamento. Não só sobre viagem com criança, viagem em família, mas sobre passagem, como economizar, como garantir os melhores preços, hospedagens, milhas. Então, eu vou fazer uma aula experimental sobre como fazer uma viagem com criança, com diversão, lucro, economia e segurança, tá? E aí eu vou falar sobre vários passos do planejamento, vai ser ali uma aula experimental do que tem dentro do nosso clube. Mas vocês podem se inscrever gratuitamente para essa aula e eu vou falar sobre muito conteúdo de planejamento de viagem de criança, com criança em família. E vou passar por várias etapas dentro do planejamento, tá? Essa aula experimental vai ser dia 14, sem ser na terça que vem, na outra terça. Então vocês podem se inscrever. Eu vou deixar lá o link vou já, depois da live, eu vou trocar o link ali do perfil e vou abrir esse link aí para quem quiser se inscrever nessa aula experimental gratuita, tá? E também vocês podem vir no direct comigo que eu mando esse link para vocês diretamente. Agnes, muito, não pensei em várias coisas que você falou. Muito bom. Muitas vezes a gente não passa, gente. A maioria das coisas que eu tô falando aqui foram perrengues que aconteceram comigo nesses anos viajando com a Bebela. Bela começou a viajar de avião muito pequena e já viajou lá pro outro lado do mundo. Quem não sabe aí, a gente já foi pra Tailândia, a gente já morou na Tailândia, a gente já foi pro Sudeste Asiático, fez um mochilão lá. Então, a gente já passou pela Europa, Estados Unidos, México, e aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai passando por esses perrengues e eu sempre vou anotando qualquer perrengue que eu passo ou que eu vejo alguém passar, eu anoto e falo, isso aqui eu posso ajudar pessoas a não passarem por isso, né? Porque muitas vezes a gente realmente não vai dando atenção a isso, e aí quando é pego de surpresa, caraca, por quê? Né? Então, são pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença e vão manter o equilíbrio e a harmonia da sua viagem. E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês tenham viagens que vocês possam ali guardar momentos únicos de cada viagem. Cada viagem é especial, cada planejamento é especial. E principalmente nos dias atuais. Então, eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Obrigado, pessoal, que participou. Vou deixar o link lá no perfil quando acabar essa live, para quem quiser participar do aulão gratuito sobre como planejar uma viagem com segurança, com diversão, com economia e lucro com a sua família, com as crianças principalmente. Vou falar muito conteúdo lá. Obrigado a todo mundo aí que participou. Se tiver alguma dúvida, pode ir colocando que eu vou ainda lendo por aqui. Tem a Juliana, a Agnes está presente aqui em todas as lives, Rosana, Elgson, Mariana, Neliane, Julie, Caroline, Lu, muita gente aqui, Camila, Nádia, Araújo, Eduardo, nossa, ele nadou comigo, gente. Jéssica, Isadora, minha irmã, Érica, Lorena. Então, obrigada aí todo mundo que entrou na live, todo mundo que participou. Eu ainda vou fazer uma outra live. Se vocês quiserem sugerir um assunto sobre viagem com criança, viagem de carro, como montar um roteiro, alimentação na viagem, vai colocando. Vou abrir lá nos stories uma caixinha de perguntas e aí vocês dão a sugestão de vocês. Gente, eu leio tudo e todo conteúdo que eu faço eu vejo ali o que vocês estão precisando, o que vocês estão pedindo, e aí eu gero conteúdo para vocês, para ajudar vocês. Então é essencial que vocês respondam todos aqueles enquetes que eu faço com vocês, todas as caixinhas de perguntas que eu coloco, porque tudo é muito bem anotado para gerar um conteúdo que vai fazer diferença na viagem de vocês, que vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Então vou deixar depois uma caixa de pergunta lá, e aí vou abrir essa enquete aí para vocês colocarem ali o que vocês querem ver na próxima live que eu vou fazer aqui no Instagram, tá? Realmente hoje a do YouTube não deu certo, peço perdão para quem foi lá pro YouTube, entrou muita gente aqui no YouTube também, eu vi, peço perdão, depois eu vou pegar e salvar essa live aqui do Instagram, vou jogar lá, porque eu não sei o que aconteceu, que o áudio não funcionou, mas a próxima eu me planejo melhor e esse problema vai ser resolvido.
Então espero que realmente tenham gostado. Obrigado a todos vocês que ficaram comigo até agora. Obrigado a vocês que estão dando feedback, que respondem os questionários. Sou muito grata a todos vocês. Espero que o conteúdo faça uma grande diferença no próximo planejamento. E terça-feira que vem a gente tem um encontro aqui no Instagram, tá? Vou fazer uma live aqui no Instagram pra gente falar sobre outro assunto de viagem com criança. Dia 14 a gente tem um aulão experimental do Clube das Famílias Viajantes, mas que eu vou dar um conteúdo ali bem legal para vocês planejarem viagens com segurança, com diversão, com economia e lucro nas suas viagens. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Obrigado a todos vocês que participaram. Essa live vai ficar disponível, então se você tem aí um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga que você queira indicar, indica, porque eu tenho certeza, pelo feedback que eu vi de vocês e pelo conteúdo que eu realmente estou entregando aqui, que vai fazer uma grande diferença, como está fazendo na vida de vocês. Muito obrigada, gratidão a todos vocês, até a próxima, um grande beijo, tchau!